Esta é a segunda reflexão nossa sobre esse tema. Uma família para a glória de Deus. Tem muitos casais, tem muitas famílias vivendo mal, porque não entenderam que o propósito do casamento, da família, é para manifestar a glória de Deus. Muitos estão partindo para a vida a dois, para casarem, mas não entenderam ainda que casamento foi uma instituição, ou é uma instituição divina, Deus que instituiu, com um propósito de manifestar a glória dele. Tem casais que vivem no antropocentrismo. Eles são o centro. Só há vaidade, só há carnalidade. Quando o casal, quando você que está se preparando para casar e quer casar, entende isso, que casamento tem um propósito de manifestar a glória de Deus, aí é diferente. Você está vivendo num casamento para a glória de Deus? E eu quero falar sobre, continuar esse tema hoje, e eu quero ler aqui, segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Precisamos de fé para viver um casamento para a glória de Deus. Entendeu? Agora veja bem o que eu quero dizer. É importante entender que Deus, o Criador, o que teve ideia para fazer o homem à sua imagem e semelhança e instituiu o matrimônio, este Deus, que é o Criador do universo, que me fez e te fez à imagem e semelhança dele, quer dizer, quando ele nos fez, ele comunicou a nós alguns dos seus atributos, que na teologia a gente estuda os atributos comunicáveis. Deus nos fez com capacidade de pensar, de tomar decisões, de fazer escolhas, de sonhar, seres estéticos. Deus nos fez seres com capacidade de sonhar, de tomar decisões. Temos uma mente. E isso significa a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez seres espirituais, com sentimentos. E este Deus que nos fez a imagem e semelhança dele, ele deixou um manual para que usemos, que nos ensina como funcionamos, quem somos. Eu falei com vocês na última reflexão que eu comprei há algum tempo um DVD da LG para eu gravar e transferir as mensagens. Eu tenho mais de 1000 fitas de vídeo e eu as transferi, algumas mensagens para DVD. Aí houve um dia lá, eu empolgado, depois de um mês, o DVD desconfigurou. Eu apertei um botão lá no controle remoto e desconfigurou. Fiquei angustiado que eu tinha de mandar alguns DVDs para algumas cidades, onde eu faço as minhas palestras, quando eu sou convidado. Bom, fiquei sem poder. Nossa igreja tem um rapaz, o Ronaldinho, e ele falou: pastor, o senhor tem o manual? Eu falei: tem. Dentro de poucos minutos, o Ronaldinho configurou o vídeo, o aparelho de DVD. É assim que acontece. Tem muito casal desconfigurado, tem muita família desconfigurada, tem muito ser desconfigurado, porque não tem lido, porque não tem acompanhado o manual por excelência, que é a Bíblia. E o texto aqui que eu li, aqui nos mostra, nos fala desse espelho. E quando eu leio a Bíblia, esse manual deixado por Deus, é como se fosse um espelho. Deu para entender? Olha o que diz aqui. Aqui mostra que como espelho, ele tem poder, a Bíblia tem o poder, assim como o espelho, para revelar quem eu sou. E quem eu sou está aqui na Bíblia, nós vamos ver agora. A maneira pela qual a gente funciona. A maneira como você funciona está aqui, ó, no manual por excelência. Está me assistindo? Olha, é esse manual aí, você que é católico. Está na Bíblia aí como você funciona. O problema é que a gente ouve de tudo, a gente ouve
as pessoas que têm os seus livros, a gente ouve psicólogo, sociólogo, ouve tudo. Não estou dizendo que eles não tenham, né, aconselhamento, instrução para a gente. Mas o manual por excelência é a Bíblia. É o espelho da nossa alma. E aqui mostra que nós temos uma natureza. E essa natureza está aí dentro de você. Nós temos dentro de nós uma natureza. Eu quero falar com você que está querendo casar, você que, querido, querida, que está me assistindo, me ouvindo, há dentro de mim, de você, uma natureza chamada natureza pecaminosa. A Bíblia diz no Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Há uma natureza aí dentro de você, ruim, má. A Bíblia diz, em Jeremias 17, que o coração do homem é enganoso e que mais? E desesperadamente corrupto. Nós temos uma natureza. Por que será que a porca volta à lama? Porque ela tem uma natureza dela. Por que o cachorro late? A natureza dele, ele foi feito com as cordas vocais para latir. O cão late porque ele não muge, ele late. Você chega na sua casa e de repente seu gatinho late. Que negócio esquisito. Ih, esse bicho está possuído por um espírito mau. Por que o cachorro ele fica abanando o rabo daquele jeito? Rápido, quando você chega em casa. A natureza dele. Por que a criança faz criancice? Porque ela é criança. A natureza dela é de criança. Por que de vez em quando você fica com raiva de sua esposa? E briga com a esposa? E não tem educação com a esposa? E você então é grossa com o teu marido? Ou grosso com o teu marido ou com tua esposa perto de todo mundo? Porque nós temos uma natureza. O homem tem uma natureza, raiva. Por isso que a Bíblia fala, irai-vos, mas não o quê? Pode até irar, ficar com raiva, mas não pode pecar. Por que a maioria, quando a gente erra de nós, a gente culpa o outro? A natureza nossa, nós vamos ver aqui que a natureza nossa é essa. Por que a sua esposa é sensível? Quando ela começa a entrar na TPM, fica nervosa, fica agitada, porque ela, a natureza dela de mulher, ela tem um funcionamento. A mulher tem de 21 e 28 dias, 21, esqueci, ela menstrua. Entendeu? Há uma natureza, bênção, instalada dentro de você, dentro de mim aqui, ó. Há uma natureza. A Bíblia mostra aqui em Gênesis, interessante que mostra cada réptil, animal. Aqui diz que Deus criou, e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que é nas águas abundantemente, produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi feito. Conforme a sua espécie, o gado, o réptil, cada um com a sua natureza. Você já viu um boi voar? Só se for em conto. Nos desenhos de Walt Disney, né? Você já viu uma vaca latir? É a natureza. Então, por isso que alguns homens são briguentos, porque a natureza deles é de briguento. Mulheres carentes, a natureza, a formação dela que veio da sua casa, é aquela herança que nós herdamos dos nossos pais, é a maneira como fomos criados. Tem homem mais tranquilo. Você já viu que tem gente perfeccionista? Aquela mulher perfeccionista demais, perfeccionista demais. Os filhos acabam sendo perfeccionistas. Tem pais que são tão perfeccionistas, são tão desordenados, transferem as suas neuras para os seus filhos, que tem filhos com quadro de ansiedade, com toque. Esses dias eu vi uma menininha, porque o pai e a mãe brigando, a menina deu uma alergia no corpo, estava com manchas, psoríase. Por que isso? Porque, na verdade, os pais estavam com problema e a filha estava vivendo aquilo. Então, nós pais temos essa
coisa ruim, de passar para frente. Por isso que criar filhos, por isso que casar, por isso que ter família é um desafio. Tem de viver debaixo da graça, é pela fé, é pela graça. Então você foi formado, querido, formada de um jeito. E a Bíblia manda deixar o convívio dos meus pais, para quê? Para que eu possa construir uma geração agora, na fé que eu tenho em Cristo, em Jesus, diferente. Por isso que a Bíblia diz, deixai o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se à sua esposa, e serão os dois uma só carne. O deixar físico, o deixar geográfico, o deixar emocional, o deixar financeiro, nunca dá certo. Você viver aí com a sua sogra, com seus pais, haverá transferência. Porque Deus quer que nós construamos uma geração diferente, uma geração na fé que nós agora temos em Cristo. Não estou dizendo que você vai desprezar, não estou dizendo que você vai desprezar seu pai, a sua mãe, a sua família, mas os dois têm de casar e deixar. Porque a natureza pecaminosa, o jeito da tua mãe, continua sendo o mesmo. Tem hora que a mãe, o pai, por você morar com eles aí, ou para você morar com eles, eles não te respeitam, eles acham que você ainda é menina. Vai ter um momento que a sua mãe não vai respeitar seu marido, ou não vai respeitar sua esposa, e vai chamar você igual te chamava quando você vivia dentro de casa. Ou melhor, quando você vivia não, você continua dentro de casa. Então se eu volto para os meus pais, eu volto para o ambiente que a minha natureza foi formada. Deus não pede nada nesse sentido. Então é preciso criar. A Bíblia diz aqui em 26, Gênesis, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então eu quero colocar a primeira coisa que nós vemos aqui, a necessidade do homem relacionar. Aqui mostra que a semente nossa é a semente de Deus. Aqui diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele criou Adão, criou Eva e usou o verbo no plural. Façamos no plural. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São os três. É um só Deus. Mas é Pai, Filho e Espírito. Deus poderia ter dito, farei o homem à minha espécie. Não. Façamos o homem. Antes ele disse, e disse Deus, haja separação, e disse Deus, haja isso, e disse Deus. Mas quando chegou na criação do melhor de Deus, coroa da criação dele, o homem, ele declara, façamos o homem. A primeira necessidade do homem é relacionar. Esta é a primeira necessidade. Se nós não relacionamos com os outros, acabamos relacionando com as coisas. Presta atenção. Seu marido assiste televisão. Está lá assistindo o jogão dele lá, do Atlético, do Cruzeiro, Coringão. Está lá. Ele está relacionando com o quê? Com o futebol, com a televisão. Sua mulher na novela, está relacionando com o quê? Na novela lá. Sua mulher com o site lá. Você já viu quando o seu marido vai pescar? Ele vai relacionar com o que lá? Com a água lá, com as piabas, com as traíras. Não é assim? Então, o problema é que mudou tudo. Com a queda do homem, não estou dizendo que o homem não deva ter os seus momentos de recreação, assistir um filme bom, mas o problema é que o homem se desintegrou. E ele agora está perdido. Ele tem necessidade de relacionamento. Agora, o que é mais fácil? A TV ou o parceiro? É claro, gente, é mais fácil relacionar com as coisas, porque coisas são coisas, máquinas são máquinas. Você aperta o dedo, o botão e funciona do jeito que você quer. Relacionar com um cachorro dentro de casa é fácil. Arrumar um cachorro. Eu prefiro arrumar um cachorro do que casar. Epa, misericórdia.
E quer dizer já existe já no Brasil, né, lugares onde as pessoas têm encontros com cães para ter relação sexual. É outro assunto depois, né? Tem necessidade de relacionar. O homem tem necessidade. Na nossa natureza foi impressa isso pelo Criador, por aquele que nos criou à sua imagem e semelhança. Quando ele fala, façamos o homem à sua imagem e semelhança, é para relacionar. Um casamento, uma família manifesta a glória de Deus quando os casais, quando a família tem relacionamento. O pai relaciona com o filho com o espírito. Deus imprimiu, Deus colocou dentro de nós isso. Quando o texto diz, não é bom que o homem esteja só, o homem não esteja só, ele quer dizer que eu e você precisamos de relacionar. Ainda que você não é casado, ainda que você jovem não tenha namorada, mas você pode relacionar com irmãos, com amigos, você pode relacionar com seus parentes. Por isso que é bom estarmos juntos. Tem muito casal isolado, e quanto mais vai isolando, quando a crise vem, aí o casamento acaba. Porque precisamos de ter, eu diria, estas cercas de proteção na vinha, que é o casamento, que é a família. E algumas delas, esta é uma, relacionar. Relacionar com a família, relacionar com os amigos, relacionar na igreja, estar em comunhão. Não é relacionar com o computador, não é relacionar com o time, não é relacionar com o cachorro. Podemos até ter essas coisas. Mas é relacionar. Deus nos chama para o relacionamento. O homem foi feito para relacionar. Segundo aspecto que nós vimos aqui, o homem foi feito para o trabalho. Já pensou? É o que a Bíblia nos ensina. Eu quero saber, pastor Eugênio, quem inventou o trabalho, viu? Para eu matar. Tá bom, mata Deus. O ser humano, ele se encontra através do trabalho realizado. Concorda ou não? O ser humano existe para relacionar e trabalhar. Agora eu gostaria que você pensasse aí, pense nas duas pernas suas aí. Ó, o pecado desorganizou tudo. Então veja bem, uma perna é o trabalho e outra relacionar. Entre relacionamento e trabalho, qual é o mais importante? Qual que é o mais importante? Porque o ser humano, ele precisa de relacionar. Então, é verdade que nós temos deixado o relacionamento para trabalhar. Tem mulher que trabalha hoje 10 horas por dia, chega em casa, não encontra com o marido, relaciona com um colega no trabalho lá demais, daqui a pouco cai. Você está entendendo? A gente não tem tempo um para o outro. Então, Deus quer que nós relacionemos, e relacionamento é eterno, gente. Porque o ser humano, ele foi criado para viver eternamente. Então é preciso entender que o relacionamento é importante. Um casamento só vai manifestar a glória de Deus quando nós voltamos para a Bíblia aqui e entendemos que Deus nos fez para relacionar. Entendeu? Deus trabalha, a Bíblia fala, e Jesus diz, meu Pai trabalha até agora. Agora, o trabalho só vale a pena quando ele visa pessoas. Sabe por que Deus trabalha dia e noite, noite e dia? Porque ele visa pessoas. Tem gente trabalhando para visar o quê? Comprar um carro melhor, comprar uma casa melhor, trocar a mobília da casa, não é assim? Trocar. Esse dia eu vi um cara que comprou um cachorro por R$1.800. A boca da mulher banguela quase. Você está entendendo? Não é que nós não devamos ter os animais. Mas eu gosto daquela música que aquele cara cantava, né? Troque o seu cachorro por uma criança pobre. Porque esse é o problema. Por causa do pecado, nós invertemos as coisas. E tem casamento se desintegrando, casal se desintegrando, vivendo mal e não manifesta a glória de Deus. Sabe por quê? Porque os valores foram invertidos. A pessoa trabalha para quê? Para pintar de novo a casa. Tem gente escravizada, sabia? Tem gente escravizadas pelo trabalho.
Falta Jesus, falta Deus, falta o bom senso. Tem gente que gasta, olha, tem gente que gasta um dinheiro alto para trocar o carro, para poder equipar o carro. Está vivendo mal no casamento, mas não tem coragem de ir num congresso, de ir num encontro de casais 3, 4 dias, num resort. Ah, pastor Eugênio, eu vou pagar R$ 800. Ô, seu infusado, seu miserável, você pegou seu carro no valor de 30 mil e comprou um no valor de 60 e está pagando R$ 1.000 e tantos por mês. Os valores foram e estão sendo invertidos. As pessoas estão invertendo os valores. Deus quer que nós amemos as pessoas, valorizemos as pessoas. Nós acabamos amando as coisas, valorizando as coisas e desprezando as pessoas, inclusive as pessoas que Deus nos confiou, a minha esposa, o teu marido, nossos filhos. É preciso relacionar, gente. Relacionar, o trabalho deve ser em função para beneficiar as pessoas. Então, o alvo deve ser servir as pessoas. Sabe? Quando eu então tenho essa perna aqui, ó, essa perna aqui do serviço e essa aqui do relacionamento, aí vai bem. Mas muitas vezes nós estamos manetas, o casal maneta. Não gosta de relacionar, só fica trabalhando, só trabalhando, só trabalhando. Aí o relacionamento, o desenvolvimento vai ser difícil. Eu aprendi isso depois de muito tempo, mas aprendi. Glória a Deus por isso. Esta é a natureza nossa, tá entendendo? Deus colocou em nós uma natureza. Eu falei antes da natureza pecaminosa que nós temos por causa do pecado, mas eu coloquei também uma natureza que Deus nos colocou em nós. A natureza para relacionar com as pessoas. A natureza para poder trabalhar. A gente tem que aprender que fomos criados para relacionar, para o trabalho. Por que as pessoas procuram o ídolo e não procuram a Deus? As pessoas deixam Deus porque vai e querem adorar coisas. Por que você vai tanto no shopping, minha irmã? Vai lá ver aqueles sapatos. Aquela bolsa famosa lá, Louis Vuitton. A necessidade de relacionar, ainda que seja com objeto, mas há dentro de você. Agora você tem que aprender que isso foi colocado aí para relacionar com gente, ser humano, que tem CC, que tem a boca de vez em quando, que tem um cheiro das bactérias mortas, que soa. Está entendendo? Então a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos mostra isso. Que Deus nos fez para relacionar. Existe, eu volto a repetir, a natureza pecaminosa dentro de nós, quando o homem pecou, mas existe essa natureza que Deus nos fez para relacionar, para trabalhar, para valorizar um ao outro. Mas eu quero falar agora sobre o jeitão nosso de ser. Eu quero falar sobre uma natureza que nós temos também em nós, e que nós temos três. O ser humano tem 3 pais. O pai Adão, o diabo, o pai Adão, o diabo e o pai eterno. Entendeu? O caráter de Deus tem de estar sobre nós. Ele é derramado sobre nós. O caráter do Pai eterno, ele é derramado quando nós aqui estudamos a Bíblia. Quando o Senhor faz a obra, o Espírito Santo faz a obra em nossas vidas. O Pai tem o poder de formar o nosso caráter. O caráter de Deus deve ser formado em nós. Jesus diz, a palavra do Senhor nos diz aqui. Então Jesus está dizendo que o que ele fazia segundo o que ele via no Pai dele. Entendeu? O que ele via no Pai dele. Ele diz aqui em João 8,38, eu falo das coisas que eu vi junto do meu Pai, vós fazeis o que vistes. Jesus diz aqui, olha, eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai.
Então, o que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui? Escute, teu pai, a tua mãe estão dentro de você, mais do que você imagina. E esta é a natureza que eu quero falar aqui. Já pensou você casado com seu pai, com a sua sogra? Seu parceiro vendo coisas em você que você herdou de seus pais? Na Bíblia, a paternidade forma o caráter. Então você repete aquilo que você aprendeu. Nós temos influências de 3 pais. O primeiro pai, então, Adão. Somos filhos de Adão. Todos nós descendemos de Adão. Seu marido tende a culpar você por quê? Sabe por quê? Porque Adão fez isso com Eva. Quando Deus chamou Adão, o que Adão falou? A mulher que o Senhor me deu. Entendeu? O que acontece quando teu marido não quer aceitar a repreensão? Quando você, meu irmão, não quer aceitar a repreensão. Por quê? Porque é um Adão dentro de você. A tendência de Adão está dentro de nós. Assim como a tendência de Eva está dentro das mulheres. Sabia que as mulheres são mais vulneráveis às confusões espirituais? É, pastor? É. Aqui em Romanos 5,12 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque a lei estava, o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então, todas as vezes que você não aceita o seu marido, e você fica transferindo para sua esposa, você está repetindo a natureza que você herdou, que eu herdei de Adão, quando Deus conversou com Adão na viração do dia. Adão, onde tu estás? Eu ouvi a tua voz, Deus, escondia. Por que escondeu? Aí Adão, a mulher que tu me deste, me deu do fruto, e eu comi. Então, a gente aprende aqui, se nós queremos um casamento para a glória de Deus, precisamos de entender essa natureza ruim que nós temos dentro de nós. O coração nosso é enganoso e desesperadamente corrupto. Ah, pastor Eugênio, que nada, eu sou uma pessoa, eu sou transparente, eu sou sincero. Só em você dizer isso, você já é hipócrita. E não tem nada a ver com transparência. E quem é de Deus não usa de transparência, porque espera o tempo certo de falar. Isso é orgulho. Isso é transferência dessa natureza ruim que há em você. Você já viu o homem assim? Não, pastor, eu mesmo, comigo é tudo nos pingos aqui, ó. Quando você ouvir um cara falando isso, afasta dele. Uma mulher falando isso. Porque ali por trás, ele não entendeu o que significa. O que significa verdade. Transparência não é verdade. Verdade é você saber falar aquilo na hora certa, esperar o tempo, orar a Deus primeiro. Entendeu? Então entenda que eu e você nascemos em Adão. Você está casado com alguém pecador, pecadora. Se a natureza do teu marido é de pecador, o fruto lá, então aprenda, seu marido vai pecar. Agora, por que a gente fica irritado, jogando na cara do outro, implicando um com o outro, porque a gente casou, a gente diz que é até de Deus, queremos um casamento para a glória de Deus, mas a gente não vem para a Bíblia e mostrar aqui, olha, minha mulher errou comigo, é porque ela é ruim e pecadora, eu também sou. É da natureza do teu marido, da tua esposa, essa tendência para o pecado. E isso está dentro de mim e de vocês. Se nós não vigiarmos, nós iremos fazer a vontade do nosso pai Adão lá no passado. Herdamos isso. Quando ele descobriu que estava nu, o que ele fez? Ele pegou folha de figueira. Qual é a primeira tendência, então? Esconder a nossa natureza. É ou não é? É, a gente quer esconder o tempo todo. Não quer aceitar o pecado. Por que o homem tem a reação quando a mulher está gastando, ou fez algo errado? Qual a tendência? Começa a jogar a culpa na mulher, que não deu certo isso, que não deu certo aquilo. Não foi o gasto que ela fez, não foi aquele problema, mas foi essa folha de figueira, que a gente quer tapar a nossa nudez, a nossa ruindade, esta natureza, viu, querido? Tá indo de você aí, olha, você é ruim, cara.
Está repreendido? É assim que o homem faz. Ele coloca folha de figueira. Querida, você está casada com um homem mau. Não, pastor, ele é uma pessoa boa. Ele até dá oferta na igreja. Então, meu amigo, minha irmã, esse é o problema. A Bíblia diz que o coração do homem é ruim. A Bíblia diz aqui em Marcos 7:20, que é do coração do homem que saem os maus desígnios, os adultérios, os furtos, a avareza, todo tipo de ruindade, de malignidade, é que brota do coração do homem. Por quê? Porque a natureza nossa é do nosso pai Adão. Eu estou pregando aqui, refletindo com vocês sobre essa ideia da natureza. Nós temos 3 pais e existem no mundo 3 pais. O pai Adão, o pai que é o diabo, o pai que é o nosso pai celestial. Todos nós somos assim. E nós iremos sempre evitar a verdade. Viemos de lá do Éden, viemos de lá de Adão, nosso primeiro pai. O caráter dentro de nós fomos aqui, ó. Olha o que diz aqui em João 8:44. Vós sois do diabo. Então todos nós, sem exceção, não lidamos bem com a verdade. Aqui fala porque o diabo vive mentindo desde antes. João 8:44. Jesus aqui, ó, a palavra do Senhor sendo dura. Todos nós temos dificuldade de lidar com a verdade. Adão teve dificuldade de lidar com a verdade. Então você não fica aí tirando onda, eu sou transparente, eu sou sincero, eu corro desse tipo de gente. Porque quer, na verdade, colocar uma postura de irrepreensibilidade, de honesto. É igual aquele casal que vai conversar, aprende isso aí, hein? Olha os sinais, hein? Eu não ensinei para você usar os sinais, não, né? Como você saber que a pessoa está mentindo. Não é bem, não é verdade, bem? Meu amigo, fala assim, sim, não, não. Quando eu vou falar qualquer coisa, Gisela está perto de mim, eu falo. Se ficar aí, ó, Giselda, não é verdade? Olha, Gisela está aqui de prova, ó, está de testemunha aqui. Isso é a pessoa querer usar uma transparência no qual não é transparência, é verdade. Não é verdade. Jesus diz, olha, tenho muito a vos dizer. Tenho muito a vos dizer. Então, escuta aqui. Nós precisamos de reconhecer que nós temos uma natureza pecaminosa. Quantos filhos que são medrosos, inseguros, porque você diz, eu sou transparente, eu sou sincera, fala demais, fala demais. Fala o que quer, fala o que pensa. Você tem que controlar a sua língua, minha querida mãe. Viu, querida irmã? Porque essa natureza aí, eu sou ruim, viu? Não penso o que fala. O diabo nos leva a ocultar algo do parceiro, te leva a ocultar algo da sua esposa. E você fica sendo filha de quem? Essa mentira que você está guardando do teu marido há quanto tempo, hein? Essa mentira que você está guardando da tua esposa há quanto tempo? Fazendo a vontade do diabo? Você não é filho do diabo, não. Você é filho de Deus. Glória a Deus por isso, amém? Mas o diabo, ele quer nos levar à mentira. E Jesus falou, vós sois filhos do diabo, porque o diabo vem mentindo desde antes. Esse segundo pai que forma o caráter. Você vai deixando o diabo formar a natureza dele dentro de você. Olha o que diz a Bíblia aqui. 1 Pedro 1,18 fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que os vossos pais vos legaram. Aí agora vamos falar do pai terreno, o terceiro pai. Todos nós temos da parte dos nossos pais um fútil procedimento. O que significa um fútil procedimento? Que não acrescenta em nada. Procedimento que não leva a nada. Todos nós temos herança ruim dos nossos pais. Todos nós temos herança ruins das nossas famílias. Grande maioria dos pais não dão carinho. Porque na verdade trouxe lá dos pais. Trouxeram lá dos pais.
Já viu? Sabe por que você trabalha demais? Quer trabalhar demais? Você tem mania de trabalhar, porque seu pai trabalhava demais. E você vai ficar desse jeito, manco. Porque precisa de relacionar e não relaciona. Pais que não sentavam para conversar. São essas maldições que eu não digo hereditária. Sabe? Que eu não creio na maldição hereditária, mas maldições de herança familiar, de comportamentos, né? Da questão natural da vida. A maioria de nós não sabe lidar com a verdade de uma maneira serena. Por quê? Porque os nossos pais também não souberam lidar. Muitos de nós viemos de lares briguentos, onde apanhamos muito, onde nos xingavam, praticavam bullying contra a gente. Quantos de nós assumimos responsabilidade muito cedo? Não foi? Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, quando meu pai faleceu. A gente não tinha idade, né? E aí a gente cresce e a gente fica falando, um menino desse tamanho não trabalha, eu trabalhava, mas naquela época não existia o que tem hoje. Eu fui trabalhar com 10 anos, gente, de idade. Meus pais, os seus pais nos legaram este padrão. Tem padrão que nós estamos querendo insistir a viver, que não vem de Deus, que não está na Bíblia. Sabe? Pastor Eugênio, tá vendo esse tanto de adolescente sem trabalhar aí? Por que tá essa desgraça, essa criminalidade aí? Não vamos querer justificar um erro com outro erro. Nós temos características do nosso lar. Nós temos características que herdamos de um pai seco, de um pai adúltero, de uma mãe desregrada, de uma mulher colérica, esquizofrênica. E nós estamos passando isso para frente, gente. Então eu estou colocando aqui que a Bíblia é o espelho que mostra quem nós somos. E nós somos o quê? Nós temos 3 pais. O pai chamado Adão, o pai o diabo que está aí. Nós temos o pai que é o nosso Deus. E temos também os nossos pais que herdamos essas coisas ruins. Pais secos, frios afetivamente. Objetivos demais. Quantos de nós viemos de lares briguentos, separados, pais separados, e a gente tem medo hoje, sabe de quê? De vincular. Você pode ver que o ciúme seu, moça, o ciúme seu, é porque quem sabe na tua infância você viu briga na tua casa. Quem sabe você é uma mulher manipuladora, porque sua mãe foi manipuladora. A sua mãe sempre dominou seu pai. Agora você é nova criatura. Agora você tem um pai que é Deus. E você tem que deixar o caráter de Deus entrar aí e mortificar essa velha criatura. Quantos que criam uma caverna existencial? Entendeu? Com medo de ser machucado, de ser machucada. Olha, eu tenho medo, minha mãe me deixou na infância. Uma vez eu conheci uma moça, ela estava dando testemunho na frente, dizendo o seguinte, que quando ela era pequenininha, ela foi abandonada pela sua mãe, que foi embora. A mãe só voltou quando ela era adolescente, que ela havia totalmente se perdido como menina, criada pela avó, cheia de manias, revoltas. Quando ela casou, ela era ciumenta demais, dominava o marido. Ela criou a sua caverna existencial, insegurança, porque ela legou da sua mãe o abandono, e ela tinha medo de novamente ser machucada e o marido dela abandonar. Aí ela dominava ele, ela ficava manipulando ele. Quem sabe você é ciumenta, você é ciumento demais, você legou isto da tua casa. Mas há como mudar isso? Nós vamos seguindo aqui. Gente que não quer envolver porque foi rejeitado, foi rejeitada. Tem gente que agarra demais com as coisas, com as pessoas, e fala só para mim. Não lida bem com esta realidade relacional. Então, isso foi deixado em você na tua casa quando você foi criada. Então, por isso que viver hoje é um milagre. É pela fé, pela graça. Na verdade, gente, a gente é um nó. Concorda ou não? A gente vive no embaraço, só a graça de Deus. Só a graça de Deus. A natureza nossa vem dos nossos pais. E como resolver isso? A Bíblia diz que Adão no Éden pecou. Adão deixou ser levado
Entendeu? E pecou. E todos nós viemos de Adão. E nós temos essas coisas más dentro de nós, que herdamos tanto de Adão como de nossos pais. E o diabo está aí para nos levar cada vez mais a não falar a verdade, para dominarmos, para que nós não sejamos verdadeiros, para que não aceitemos o que está na Bíblia, que o propósito do diabo é não deixar que os nossos olhos sejam abertos para entendermos o que está na Bíblia. A Bíblia diz aqui em João 1,12, mas a todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para ser curado de uma nova, e ter uma nova paternidade, é preciso crer em Jesus, nascer do Espírito e não da carne. Está me ouvindo? Está me assistindo aí, querido? Lá dentro você tem que reconhecer que você é um pecador. Não tem como viver um casamento para a glória de Deus, não tem como ter um casamento restaurado se a gente não reconhecer que nós temos dentro de nós essa natureza ruim e que nós viemos de Adão. Os nossos pais nos transmitiram algumas manias. E só agora, quando nós reconhecemos isso, só quando a gente reconhece, e aí é o novo nascimento, é nascer do Espírito e não da carne, não é fazer parte apenas de uma igreja, apenas não é fazer parte de uma igreja que vai dizer que você é nascido de novo. Isso é um ato do Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Aí dentro de você, reconhecer que você é um pecador. O único jeito, gente, de ter a natureza do Pai Celestial é receber a Deus como Pai Celestial através de Jesus. É reconhecer que não é de outra forma, senão através da atuação do Espírito Santo. É preciso nascer de novo. Esta é a realidade. Tem de nascer de novo, é algo gerado pelo Espírito. E quando você é gerado pelo Espírito, as virtudes do Pai começam então a brotar. A gente volta para Deus. Jesus diz que o reino dos céus é dos humildes. Sabe o que é humildade? É quando você se rebaixa. É quando você reconhece que você não é nada. É quando você reconhece que não há nada em você que te capacite e que te leve a viver um casamento para a glória de Deus, um casamento onde você possa cumprir os propósitos de Deus, a não ser através dele, do novo nascimento, de ser uma nova criatura, é nascer de novo. Deu para você entender? Eu quero continuar na semana, amanhã, eu quero continuar falando sobre esse tema. Hoje nós aprendemos que Deus colocou em nós a natureza para relacionar, para trabalhar, e temos dentro de nós uma natureza pecaminosa. Somos ruins. E nós temos 3 pais. É o pai Adão, o diabo. Eu coloco nós aqui, gente, entenda. Existe no mundo 3 pais. Adão, o diabo, o nosso Deus. Além disso, nós temos uma natureza herdada dos nossos pais carnais. O meu pai Salvador Novaes da Silva e a minha mãe Florisbela Matos da Silva. E eu estou mostrando aqui que a única maneira de termos um casamento para a glória de Deus, ter um casamento de acordo com os propósitos de Deus, é tê-lo como pai. É deixar que reflita em nós as virtudes dele. Por isso que casamento, glória significa as virtudes de Deus sendo reveladas no casal, na família, no casamento. Eu quero continuar amanhã, mas eu quero orar por você. Pai, eu quero te agradecer
pelo privilégio que tem, muitos que estão me assistindo e me ouvindo, e que eu tenho, o privilégio de poder chamá-lo de Pai, através da adoção em Jesus Cristo. Eu te agradeço, Deus, porque apesar de tudo, o Senhor nos amou. Eu te agradeço pela família que eu tenho, e te agradeço pelo privilégio de estar tentando, eu e a minha paixão e as minhas filhinhas, andar segundo os teus propósitos. E neste momento, alguns que me assistem, que me ouvem, que este casamento, que esta família, Senhor, desperte para esta realidade bíblica de que nós temos essa natureza, mas que o Senhor quer forjar em nós a natureza do Senhor, uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova família, um novo casamento para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Olha, que Deus te abençoe, você que tem nos acompanhado aí através do YouTube, www.crertambempensar.com.br. Nós temos mais de 300 vídeos que são gravados com vários temas na nossa igreja. Temos também um seminário. Então clica aí, nos acompanhe. Você pode entrar no Google, Pastor Eugênio Kennedy, e lá vai ter acesso, inclusive, à nossa conta. E acompanha-nos. Eu quero fazer um convite para você. Eu pastorei a terceira igreja presbiteriana aqui em Montes Claros, na rua Natal 901. Nós temos terça-feira os grupos de comunhão, na igreja fica um grupo. Quinta-feira, nos fundos, culto de adoração a Deus. Escola bíblica dominical, domingo de manhã. Domingo à noite. E sábado, trabalho da mocidade.